Roma. A cidade eterna, berço de impérios e palco de histórias que ecoam através dos séculos. Mas sob o esplendor do Coliseu, sob a sombra dos templos grandiosos, existiam segredos. Rituais que nem mesmo os poderosos deuses pareciam querer que viessem à tona. Hoje, desenterraremos os cultos proibidos e as crenças sombrias que incomodavam os próprios deuses romanos. Preparados para mergulhar nas profundezas do mistério? Por milênios, a civilização romana se ergueu sobre pilares de ordem, lei e religião. Um panteão complexo de deuses e deusas, cada um com seus domínios e exigências. Júpiter, o rei dos deuses; Juno, a protetora do casamento; Marte, o deus da guerra; Vênus, a deusa do amor. Eles eram venerados, temidos e invocados em cada aspecto da vida romana, desde o nascimento até a morte, da colheita à batalha. Templos luxuosos eram erguidos em sua honra, sacrifícios eram oferecidos e festivais celebravam suas virtudes e poderes. A religião romana era, em grande parte, uma questão de contrato social. Os humanos prestavam culto e obediência, e os deuses, em troca, garantiam a prosperidade e a proteção do Estado. Era um sistema que, para a maioria, trazia um senso de segurança e propósito. No entanto, a história raramente é tão simples quanto parece. Por trás da fachada de devoção pública e dos rituais sancionados, um submundo de práticas religiosas fervilhava, muitas vezes escondido nas sombras, longe dos olhos vigilantes dos sacerdotes e das leis imperiais. Eram os cultos que, por sua natureza transgressora ou por sua influência perturbadora, não apenas incomodavam, mas genuinamente aterrorizavam as divindades. Vamos começar nossa jornada desvendando um dos aspectos mais perturbadores desses rituais. Fato curioso 1. O sangue dos deuses e o medo do divino perturbado. Imagine um ritual onde a própria essência do divino é invocada, não para pedir bênçãos, mas para manifestar um poder que poderia rivalizar com o dos próprios deuses. Um dos cultos mais temidos, e por consequência, mais proibidos na Roma antiga, envolvia o que chamavam de sangue dos deuses. Não se tratava de um sacrifício comum. Acreditava-se que, através de práticas específicas, era possível extrair e canalizar uma energia vital associada às divindades, um tipo de essência primordial que, nas mãos erradas, poderia trazer desgraça. Esses rituais eram frequentemente associados a cultos orientais que chegaram a Roma, como os de Mitra ou Cibele. A ideia era que, ao interagir diretamente com essa energia, os devotos poderiam obter um poder pessoal que transcendia a ordem divina estabelecida. Textos antigos, muitas vezes fragmentados e ambíguos, mencionam práticas de autoflagelação extrema, ingestão de substâncias alucinógenas e até mesmo atos de violência ritualística que visavam abrir portais para essa energia. O medo que esses cultos inspiravam não era apenas por conta de sua crueldade, mas pelo potencial de desestabilizar a ordem cósmica. Os romanos acreditavam firmemente na Pax Deorum a paz dos deuses, que garantia o equilíbrio do mundo. Um ritual que buscava usurpar ou manipular a energia divina era visto como uma afronta direta a essa paz, uma tentativa de jogar os deuses uns contra os outros ou de trazer sobre a humanidade a ira de divindades enfurecidas por tal audácia. Os imperadores, sempre preocupados com a estabilidade do império, viam esses cultos como uma ameaça direta à sua autoridade, pois ofereciam uma alternativa de poder e pertencimento que não passava pelo controle do Estado. A perseguição a esses grupos era implacável. Mas o que exatamente tornava esses rituais tão aterrorizantes a ponto de, segundo as crenças, incomodar os deuses? Acreditava-se que a própria essência dos deuses, quando mal utilizada, poderia se corromper, gerando demônios ou entidades malignas que se voltariam contra o mundo. Era um temor profundo de que o divino, ao ser profanado, pudesse se tornar a fonte de toda a perdição. Fato curioso 2. O culto do silêncio e o poder das profecias proibidas.
Em um mundo onde a comunicação com o divino era valorizada, especialmente através de oráculos e profecias, existiam também práticas que buscavam silenciar essa comunicação, ou melhor, controlá-la de forma absoluta. Um desses cultos enigmáticos era o chamado culto do silêncio. Acreditava-se que os deuses falavam em sussurros, em momentos de quietude profunda, e que a verdadeira sabedoria divina não podia ser acessada através de gritos ou súplicas ruidosas. Os seguidores deste culto buscavam alcançar um estado de transcendência através da privação sensorial extrema. Práticas como longos períodos de jejum, reclusão em locais escuros e silenciosos, e até mesmo a privação do sono eram comuns. O objetivo era apagar o ruído do mundo exterior e da própria mente para, assim, sintonizar-se com as mensagens mais sutis dos deuses. O que tornava esse culto especialmente perturbador para as divindades era sua natureza exclusiva. Ao contrário dos cultos públicos, onde os deuses eram abordados por multidões, o culto do silêncio buscava uma conexão íntima e pessoal, muitas vezes com interpretações que desafiavam as doutrinas oficiais. As profecias obtidas nesses momentos de silêncio eram frequentemente sombrias, revelando falhas nos planos divinos ou prenunciando catástrofes que, teoricamente, deveriam ser mantidas em segredo. Acreditava-se que os deuses não gostavam de ter seus planos secretos revelados ou de serem confrontados com a possibilidade de falha. Imagine um deus que orquestra o destino, apenas para descobrir que um grupo de mortais, através de um silêncio profundo, desvendou o seu grande plano e o expôs como falho ou cruel. Isso seria uma afronta inominável. Os rituais eram secretos, e seus adeptos eram raramente vistos em público, o que aumentava o mistério e o temor em torno deles. Rumores circulavam sobre a capacidade desses indivíduos de prever eventos importantes, mas de forma privada, sem honrar os canais oficiais de comunicação divina. Os imperadores temiam que essas profecias, se caíssem nas mãos erradas, pudessem incitar rebeliões ou criar pânico em massa. Portanto, o culto do silêncio era ativamente suprimido, e seus praticantes, quando descobertos, eram exilados ou executados. O medo não era apenas de que os deuses fossem perturbados por terem seus segredos expostos, mas que a própria capacidade de ouvir o divino de forma tão direta pudesse minar a autoridade da classe sacerdotal e do Estado, que eram os intermediários oficiais entre o céu e a terra. Fato curioso 3. O rito de Thanatos e a sedução da morte divina. A morte sempre foi um mistério profundo para a humanidade, e na Roma antiga, essa fascinação se estendia até mesmo ao domínio do sobrenatural. Um dos cultos mais sombrios e tabu era o rito de Thanatos, em homenagem a Thanatos, a personificação da morte na mitologia grega, que tinha paralelos na crença romana. Mas este culto não venerava a morte como um fim, mas como um portal para um conhecimento esquecido ou um poder latente. Os rituais envolviam uma profunda exploração da ideia da morte, não apenas como cessação da vida, mas como um estado de existência alternativo. Há relatos de práticas que envolviam a simulação de morte, como longos períodos de imobilidade em locais escuros e frios, ou o uso de substâncias que simulavam os efeitos da morte, como venenos em doses controladas. O objetivo era experimentar o além enquanto ainda se estava vivo, acreditando que isso concederia uma compreensão única sobre os ciclos da vida e da morte, um conhecimento que os próprios deuses zelavam. O que tornava esse rito tão perturbador para as divindades era a sua tentativa de subverter a ordem natural. Os deuses romanos, em sua maioria, governavam sobre aspectos da vida e da existência, mas a morte era frequentemente vista como um domínio mais primal, talvez até mais antigo que o panteão olímpico. Tentar acessar o reino da morte de forma voluntária e ativa era visto como um ato de desafio, uma tentativa de roubar um segredo que nem mesmo eles revelavam completamente. Acreditava-se que os deuses, especialmente aqueles associados ao submundo, como Plutão, não toleravam aqueles que tentavam forçar as portas do seu reino sem o convite apropriado.
Os praticantes desse culto buscavam não apenas a experiência da morte, mas um entendimento que pudesse lhes conceder algum tipo de controle sobre o destino ou a capacidade de invocar espíritos de forma mais eficaz. Isso era visto como uma interferência direta na hierarquia cósmica, um ato de sacrilégio que poderia enfurecer as divindades que governavam o ciclo de vida e morte. A perseguição a esses cultos era intensa. A própria ideia de buscar a morte de forma voluntária era vista como uma afronta à ordem divina e à sacralidade da vida. Os adeptos eram considerados loucos, perigosos e, acima de tudo, sacrílegos. Acredita-se que os deuses romanos, ao serem confrontados com a ousadia de mortais que tentavam desvendar os mistérios da morte de forma tão direta, reagiam com desaprovação, talvez até mesmo com um temor latente de que tal conhecimento pudesse, em última instância, diminuir seu próprio poder e autoridade sobre o universo. Esses rituais eram a personificação do que os deuses temiam, mortais que ousavam ir além dos limites impostos, buscando poderes e conhecimentos que lhes eram proibidos, perturbando o delicado equilíbrio entre o mundo dos vivos, o mundo dos mortos e a própria vontade divina. As sombras da Roma antiga guardam muitos segredos, e os rituais que incomodavam os deuses são apenas uma amostra do lado oculto de uma civilização tão grandiosa. Esses cultos proibidos, com suas práticas sombrias e crenças transgressoras, nos lembram que mesmo as mais poderosas divindades podem ter algo a temer. O medo do desconhecido, o medo da profanação e o medo de um poder que desafia a ordem estabelecida eram forças reais que moldaram o destino de impérios e de indivíduos. E, talvez, em algum lugar nas ruínas de Roma, os ecos desses rituais proibidos ainda sussurrem, lembrando-nos que os segredos mais profundos da humanidade e do divino permanecem, para sempre, envoltos em mistério.